Oi, gente! Vamos falar sobre descrição de ambientes? Geralmente, quando as pessoas falam sobre descrição, eu acredito que a maioria das vezes elas estão pensando em descrição de ambiente, do cenário onde acontecem as coisas. No vídeo passado a gente já viu que não, que a descrição é muito mais do que isso. Mas certamente o ambiente, o cenário onde se passa, a gente quer construir ele bem direitinho, né? A gente quer caprichar nessas descrições, porque é esses ambientes que vai ajudar o leitor a imaginar a história direitinho. E se você criar ambientes muito bem feitos, a história ela vai ser mais concreta na imaginação do leitor. Então é claro que a gente quer acertar nas descrições dos ambientes, certo? Eu considero a descrição de ambiente como sal. Você não quer salgar a sua comida. Você não quer descrever excessivamente todos os ambientes em que a história vai acontecer. Eu consigo me lembrar de pelo menos 2 livros que eu abandonei. Eram livros de fantasia. Eu acho que a gente, escritor de fantasia, nós temos esse calcanhar de Aquiles. A gente quer construir maravilhosamente o nosso mundo e às vezes a gente pode pecar nisso, descrevendo em excesso os ambientes. Um desses livros que eu abandonei, o cara, ele falava, por exemplo, de tudo o que tinha numa sala. Ele falava das posições dos móveis, falava de quantas pessoas tinha lá dentro, o que cada pessoa estava vestindo, da posição que cada pessoa estava, se estava segurando um copo, se estava parado, se estava assim. E ele falava também que tinha uma lareira e aí em cima da lareira tinha um gato, e aí o gato tava com as patas assim, tava com a orelha assim, tava com o rabo caindo pra baixo. Eu te juro, o cara falou do rabo do gato. Eu cansei de descrição de ambiente e acabei abandonando a história. Então assim, salgar a comida vai ficar bem difícil de engolir. Mas ao mesmo tempo, se você não construir direitinho um ambiente, a comida, né, digamos assim, vai se tornar insossa. Vai ficar aquela historinha sem graça. Fica faltando algum detalhe, sabe? Outra ideia legal da analogia do sal é que o sal, ele vem diluído na comida. Você nunca vai chegar num restaurante, que eu saiba, você vai pedir um risoto e o garçom vai chegar e falar: tá aqui seu risoto, tá aqui o sal. Você come o sal e depois você come o risoto. Não faz sentido, certo? Da mesma forma, se a gente não constrói um ambiente inteiro para depois contar o que está acontecendo ali. A gente precisa diluir essas descrições ao longo da cena. Pelo menos desse jeito, você vai deixar a leitura mais fluida, mais fácil de engolir. Né? Um jeito de você evitar salgar a sua comida ou tacar sal na cara do leitor antes de vir com o risoto insosso é você escolher elementos-chave naquele ambiente, naquele cenário, pra você revelar pro leitor. Porque se a gente for revelar, se a gente for descrever cada elemento de uma cena, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente não vai ficar descrevendo absolutamente tudo. Então, a minha dica, se você sente dificuldade na hora de descrever, se você não sabe se está descrevendo de mais ou de menos, é você escolher elementos chaves. E o que são esses elementos chaves? São os elementos maiores? Não necessariamente. Olha aqui pra minha sala, por exemplo. A gente tem um sofá, um quadro, uma planta, a gente tem almofadas. Vamos usar só esse meu pedaço da sala como exemplo. O elemento chave não necessariamente vai ser o sofá, por ser o maior objeto. O elemento-chave pode ser a planta e o quadro. O quadro porque ele vai te passar uma informação sobre quem eu sou. E a planta também. Outra coisa que pode passar despercebida é a iluminação. A minha iluminação da sala é amarelada, porque eu acho que a iluminação amarela ela é mais aconchegante, ela é mais intimista do que a iluminação branca. Eu acho a iluminação branca ela quase impessoal. Então, se eu fosse descrever essa minha sala, esses seriam os elementos que eu escolheria, porque eles revelam mais sobre mim, no caso, a personagem. Os elementos chaves também podem ser aqueles que, além de falar sobre o personagem, se, digamos assim, que não seja um quarto, uma sala, sei lá, que não faz parte do ambiente do personagem, que seja um outro ambiente, que você não quer construir personagem com esse ambiente. Os elementos chaves, nesse caso, podem ser aqueles que vão passar o sentimento ou a impressão que você quer passar com esse ambiente para o leitor. Por exemplo, você quer criar um ambiente aterrorizante? Quais são os elementos que você colocaria ali que ia reforçar esse conceito de, meu Deus, esse lugar é sinistro? Você quer passar um ambiente divertido? Então, quais são os elementos que deixaria esse lugar mais divertido? O ambiente, ele é hostil? Talvez cores frias? Talvez a falta de objetos pessoais, de decoração? São coisas que iriam ajudar a trazer esse clima de frieza para o ambiente. Então, os elementos
chaves são aqueles que você vai escolher descrever e com a ajuda deles, o leitor ele vai conseguir assimilar todo o resto do ambiente e ele vai receber aquela impressão que você quer passar pra ele. Pra encerrar esse vídeo, as dicas que eu tenho pra você arrasar na descrição dos ambientes é você diluir essa descrição ao longo da cena. Pode ser até que você faça mais dessa descrição no início da cena, não tem problema, desde que não fique exagerado. É você escolher elementos chaves e, se esse ambiente for importante para a história, pensa em qual sentimento você quer passar com esse ambiente. Porque assim, eu sei que uma história pode ser que ela aconteça em vários lugares. Então, colocar sentimentos em cada um desses lugares pode ser que fique meio inviável. Mas escolher os cenários mais importantes da sua história e pensar quais são os sentimentos que eles trazem para aquele personagem e pensando nisso, colocar elementos ali que vão reforçar esses sentimentos para o leitor, isso vai deixar a sua história mais profunda. Eu sei disso porque eu percebi exatamente isso no meu livro Se Pudesse Contar as Estrelas. Um dos primeiros cenários da história, que é o da Vila Fênix, é um lugar de aconchego para a personagem. É um lugar onde ela se sentia em casa, era um lar para ela. Era um lugar onde ela se sentia acolhida. Foi onde ela experimentou o sentimento de família. Então, os elementos que eu coloquei ali naquele cenário ficou muito forte para os leitores. Tanto é que até hoje, assim, muitos anos depois na história, né, a personagem já em outro lugar, quando ela fala da Fênix, ela fala com aquele sentimento de nostalgia. E é engraçado ver nos comentários que os leitores também sentem esse sentimento de nostalgia. Então, associar as emoções e os sentimentos aos lugares e escolher elementos que vão fortalecer esses sentimentos pode te ajudar a deixar a sua história, sabe, em outro nível, bem mais profunda. Bom, essas foram as dicas de hoje. Não perca o vídeo da semana que vem sobre descrição de cena, de enredo. Vai ser bem legal, eu tô preparando, sabe, dicas maravilhosas que eu nunca vi em outros lugares, então não percam, viu?